Boa tarde, Fabinho. Baltazar. Fala, Du. Fala, Fabinho. Mais um programa, hein? Boa tarde, mais um dia aqui na feira. Estamos na Fabinho tá ficando FIPAM. cansado. Quinta-feira, Cadê o feira lotada, estamos aqui no meio. FIPAM 2024. Vocês já foram de leste a oeste, norte a sul e agora chegamos em Minas. Estava conversando com o Sergipe. Isso, agora vamos aqui do ladinho do nosso estado, né? Minas Gerais, estado maravilhoso. Fomos até Belo Horizonte e pescamos a Rita, que vai sentar aqui para falar um pouquinho com a gente. É isso, um prazer aí estar com Presidente da BIP Jovem. Prazer, viu? Obrigado pelo convite. Um prazer estar participando aí do podcast mais famoso aí do pão. Olha só. A VIP Jovem, a gente vai querer saber disso aí. Muito legal, um trabalho maravilhoso de unir as padarias do Brasil, esse pessoal mais jovem que está vindo para ficar, A gente... renovando. a gente chega lá. Eu quero saber, Rita, padaria, como é que você entrou nessa? De onde que veio isso? Da onde veio essa história com a padaria? A história com padaria já vem de família, né? A história com meu avô, meu pai. Seu avô começou meu em padaria? Meu avô começou, meu avô é padeiro mesmo, de fazer pão mesmo. Aonde? Meu avô Lá em começou Minas? em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E depois meu pai, e meu pai sempre envolvido também com a política, né? Ele foi responsável ele que criou, né, o sindicato, a associação lá em Belo de Minas? Horizonte. O seu avô era padeiro, Meu ele avô chegou era a ter padeiro. padaria, não? Chegou a ter padaria, eles tiveram uma indústria grande de pães lá em Belo Horizonte, era comparado a Seven Boys, assim, na época. Nossa, que legal. Aí a indústria familiar, eles tiveram problema, eles quebraram, aí depois meu pai recomeçou do zero, com a padaria no centro, né? Hoje é a padaria Belo Pães, 45 anos já. Seu pai trabalha ainda lá? Papai, ele participa de algumas reuniões, ele participa sempre, né? Toda semana. Mas vai sempre lá e tudo, mas não está hoje na operação. Hoje meu irmão, que também está na Casa Sol e também está nas padarias. A gente tem duas padarias lá, é a Belo Pães e a Bagueteria Francesa, que vai fazer 10 anos esse ano, que é de fermentação natural. Tudo idealizado pelo meu pai. Seu pai que fez a do idealizou sindicato. tudo. E de onde que ele conta de como ele teve essa ideia? Ele é De um dificuldades. visionário, assim, E já passou por muita dificuldade, igual eu te falei, já perdeu tudo. Já perdeu tudo 2 vezes, porque a Casa Sol também a gente já teve enchente, né? Ela chama Casa Sol porque ele perdeu tudo. E aí ele já estava no sindicato, então ele teve ajuda. Então a importância aí do sindicato, dessa união, né? É que exatamente na época que ele perdeu tudo na enchente, era uma distribuidora de papéis, né? Ainda não era hoje uma fabricação, né? Igual é hoje. E foi um amigo dele de Brasília que ajudou ele a recomeçar. Mandou uma máquina, mandou um funcionário que ficou com a gente até aposentar. E aí ele recomeçou com o nome de Sol. Que legal. E hoje a gente muda um pouco, a gente está até aqui na feira com Eu Amo Pão, né, que é uma marca que eu criei, que leva poesia nos saquinhos de pães. Mas dessa do seu pai do sindicato, não existia quando... Ele começou junto essa com o Danilo Savassi, não sei se vocês já ouviram falar do Danilo Savassi em Belo Não. Horizonte, que deu até nome ao bairro, Savassi. Então, é bem importante, deu nome ao bairro. Não, idealizar isso aí é um desprendimento absurdo de doação, né? Eles que começaram, né? Na verdade, o Danilo Savassi já estava também, já era bem, né, nessa política e foi levando todo mundo, né, da família ali. E ele criou a associação. Na verdade, o sindicato já tinha, ele criou a associação. Certo. Hoje é junto? Hoje é junto, hoje é a Amipão. A Amipão, que é a união dos dois. Ah, tá, legal. Legal. Me diz uma coisa, e esse tesão, não vou falar tesão que é feio, mas vou falar tesão porque você posta muito conteúdo, mano. O amor pela panificação é algo que a gente, estando em São Paulo, a gente acaba acompanhando você pelo Instagram e é amor, não é um trabalho. Não Você é fala, amor. é o trabalho dela, não, é o amor que ela faz, é algo Exatamente. absurdo, esse amor veio do pai ainda, ele deve ter orgulho de você. Sim. Acho que e aí, quando eu comecei na Casa Sol fazendo as embalagens, e eu sempre busquei fazer conteúdos diferentes, né, e tal, eu pesquisava muito sobre pão e padaria e sempre gostei. Né? Eu viajo e meu marido e meu filho já sabem, essa é a primeira coisa que eu gosto de visitar é padaria. Então eles vão junto, né? Eles já sabem já, né? É padaria e supermercado. Tem coisa melhor do que visitar padaria e supermercado quando a gente viaja? Você tem filho?
Hã? Você tem um filho? Tenho um filho de 11 anos, Rafael. Seu marido fala assim pro seu filho, fala assim, ó, adivinha onde é que a gente vai? Ele fala, padaria, pai. Padaria É e confeitaria, Então é uma paixão, sempre gostei de pesquisar tendência, novidade. Então eu sempre pesquisava e falei, gente, eu vou criar um blog para colocar essas ideias que eu pesquiso e que eu vejo diferente. Não tinha nem Facebook e Instagram na época, era blog. Aí eu criei um blogspot. Eu amo padaria, que chamava. Colocava ali as ideias, até que resolvi levar isso para o Instagram como padaria de sucesso. Então você multiplica ideia. Isso que é o... Tem gente que tem o conhecimento e restringe a ele, né? Não, você é uma multiplicadora de ideia. Eu amo criar conteúdo. Assim, todo mundo fala assim, nossa, é difícil e tal. Pra mim não é, assim, eu gosto. Eu gosto de pensar. Mas hoje o cara tem acesso, ele tem uma padaria, você tá em Minas. Ele tá lá no Rio Grande do Sul, ou tá no Acre, ou tá no Amapá, ele tem acesso ao seu conteúdo, ele consegue adaptar para a padaria dele. Sim, isso é sim. Magnífico. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente cresce e aprende, né? E eu acho que é isso. E a associação é um pouco disso, né? O associativismo. Você não guardar só pra você. Você saiu de Minas. Sim. Não é só você guardar só pra você. Eu acho que é dividir, né? Eu posso fazer, ele pode fazer, cada um vai fazer de um jeito. E aí você vai diferenciar com a sua marca, a sua essência, né? Mas você teve algum feedback de alguém que agradeceu, que não te conhecia? Eu vi você tirando foto aqui com um monte de gente. Várias que a pessoa pessoas. fala, eu te sigo, eu faço isso, dá diferença. Gostaria de A conhecer. emoção das pessoas Legal, de me conhecer é muito louco, assim. Porque você fez a diferença. A pessoa pegou uma ideia sua e de repente fez diferença no negócio dela. Tem pessoas que falam direto, tipo assim, né? Tanto de coisa que eles fazem, que às vezes eu não faço, não consigo fazer na minha padaria. As pessoas conseguem fazer e me dão um retorno. É muito legal. massa. É muito massa. E a BIP jovem, que vocês falaram que eu não... Sim, sim. Você não participa porque você já não é mais jovem. Eu não tenho verba. É só isso. É só isso. Não, então, por isso que eu tô perguntando, pra conhecer, pô. Vamos lá, a gente Como pode foi falar. sua chegada na BIP? Pois é, isso Vamos que eu ia falar assim. A gente, eu frequento a BIP desde pequenininha, né? Porque o papai Também foi por causa do presidente. seu Edinho, meu pai, né? meu pai foi presidente. Então eu participava de congresso, pequena, ainda criança. Que é legal, a parte legal da BIP é viajar, é participar das convenções do congresso, é muito legal, e é também de viajar, de conhecer. Né? Então sempre via, sempre participava e com esse trabalho do Padaria de Sucesso, acho que me levou também a isso, né? E aí eu tive o convite do presidente Paulo. Ele me convidou, falou, olha, eu gostaria que você participasse disso. Eu falei, bom, a gente ainda não tem, né? Porque igual a gente estava fazendo a reunião aí, ainda estamos desenvolvendo, né? Essa metodologia, estamos criando, então estou juntando com o que eu sei fazer, né? Que é levar conteúdo, juntar as pessoas. Convidei alguns diretores, né? Criei algumas diretorias para me auxiliar nisso também. E a gente está trilhando esse caminho, assim, né? A gente está começando. É um bebezinho ainda, né? Tá um bebezinho, mas a gente já está caminhando, já tem alguns projetos interessantes, assim, que vai sair aí. Então, acho que é bacana. E é difícil, né? Esse engajamento nacional, né? É difícil, Hoje é importantíssimo. Hoje a mas é gente difícil. tem o Zoom, a gente tem a tecnologia que nos aproxima, né? Que a BIP Jovem já começou anteriormente e não conseguiu ir para frente porque ainda não tinha essa tecnologia, né? E aí não conseguia encontrar e acabou morrendo. Mas hoje a gente tem essa facilidade. Sim, então a gente tem reuniões quinzenais, né? Então a gente tenta criar aí projetos, trabalhar temas, e é muito importante porque a gente senta, a gente começa a entender que o problema que eu tenho, a outra padaria também tem. Ela resolveu um problema de uma forma diferente do que eu estava pensando, e eu acho que essa é a riqueza dessa troca de experiência. De aprender a simplicidade com o outro. resolveu de uma maneira tão simples que a gente não viu. Exatamente. Então, assim, nossa, como é que você resolveu? Eu tô com um problema assim, né? E aí, hoje mesmo, né? O pessoal sentou ali, olha esse sistema, o que você tá usando? Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Essa troca, eu acho que é muito rica. A busca de informação com a troca de conhecimento torna a riqueza do nosso... Exatamente. O Álvaro sentou com a gente aqui, o presidente da Confederação Americana de Panificação, e ele falou, no sotaque, que eu achei o mais legal de tudo, que é o único ramo, é a única tipo, os empresários que se unem no mundo, não tem nenhum outro ramo igual ao da panificação. Exatamente. Que a gente não se vê como concorrente, né? A gente se vê como um amigo, um ajudando o outro, um querendo dar solução para o outro. Então é assim, a FIPAM traz esse encontro, né? A gente tem todos os estados do Brasil, e quando a gente se vê, que nem aconteceu aqui na BIP Jovem,
Pô, que legal, como é que tá aí? Então, não existe isso em outro lugar. Acaba se tornando uma amizade, uma grande família, né? Exatamente. A E panificação- é uma família mesmo, né? Igual as Marias, a gente tem história que os nossos pais eram amigos, então... E eles se ajudam, né? Sempre se ajudar. É uma família mesmo, assim. A gente sente esse E é legal carinho. que troca a geração e a mentalidade continua a mesma, né? A gente continua levando isso, É um desafio, né? Que a gente consiga, a gente estava falando, que a gente consiga levar isso para os nossos filhos. Sim, né? sim, é o Para desafio. que isso não morra, né? Mas é maravilhoso isso, assim. Não sei, né, como que são, porque eu sempre vivi na panificação, não sei como que são. Como é que é fora, né? Como que é fora. Mas eu acho isso fantástico. Eu adoro, assim, encontrar, reencontrar, Show. trocar ideia. Eu acho que isso é a riqueza mesmo. E a FIPAM pra você? O que você acha? Gosto muito. É referência, né, gente? Você A sai- FIPAM. a gente Quando, sai come- com- quando começa o ano, você já fala, essa semana aqui não posso viajar, que tem Sim, FIPAM. sim. Não, A essa FIPAM semana já aqui, tá no calendário. essa semana eu não posso viajar, não. Essa semana Eu eu vou tenho que viajar, viajar é pra verdade. FIPAM. posso Porque Não não, posso é só o viajar. FIPAM, né? É São Paulo, porque, assim, é fantástico, né? As padarias, o nível aqui de padarias, de trabalho, de profissionalismo. Então a gente aprende muito. Então a gente aprende na rua, comendo um doce, né? Indo ver uma experiência, né? Você entra numa Flakes, por exemplo, você vê uma experiência dele servindo na fila, né? Um chocolate quente no frio. Então, vocês têm esse cuidado com a experiência do cliente. Em Minas também a gente tem, mas a gente aprende muito. E a FIPAM é essa referência, não só de encontrar os amigos, mas de ver coisa nova. E o congresso também eu acho que acrescentou Muito rico, né? muito, né? Que não tinha antigamente, né? não Eu não tinha. sei quantos anos Esse tem é o o quarto, congresso. quarto Pois ano, é. sobre- E o Rui falou hoje, cara, o número acho que de o congresso público vem aumentando, aumentando. já não vai caber As mais salas uma vão ter que- sala. vão Já ter não que- vai dar Cabe mais. 500 A gente- pessoas o ano passaram. que vem vai aumentar muito a feira e a gente já vai batalhar pra gente aumentar essas salas aí. Vai falar com o Rui que não Porque dá a mais. gente fala muito, até o nosso presidente lá, o Vinícius, ele fala muito isso, porque máquina, beleza, tem dinheiro para comprar, você compra, a tecnologia tá aí para todo mundo. Sim. Mas o conhecimento, o conteúdo, né, é muito importante, a mentalidade, né? Então você vê um palestrante, o que ele traz, né, igual o Rufino, a mentalidade Você mesmo. sai de impactado, não tem como isso. você sair sem nada te incomodar. Então você aprende bastante. Eu Até gosto mesmo a muito sua do- palestra a gente aprendeu bastante. É verdade. Ai, que bom, obrigada. Todo o eu seu sou conhecimento, sempre quando você rico. começou a Eu sou falar do suspeita. A marketing. Rita pra essa área é... Vamos arrancar um Absurdo. E negocinho é legal dela. que eu aplico, né? Que eu tava falando. Vamos arrancar um negocinho dela. Você fala muito de sucessão. Faz a sua pergunta, que essa é sua. É uma coisa delicada, né? Na sua empresa você teve a sucessão familiar que foi bem feita. Teve, né? E Não, foi... sempre é traumático. Sempre tem Mas alguma teve, foi coisinha, bem feita. mas a gente superou. Mas quem passou mais foi o meu irmão. Não fui eu, né? Porque Mas ele é mais foi feita velho. de uma maneira que deu certo. Superou, tá aí hoje. A pergunta de 1 milhão, como disse o Patrício. Isso. Como fazer a sucessão do cliente? Por quê? Os clientes, eu tenho o hábito de tomar meu café e meu pão com manteiga na padaria. Na faixa dos 30 anos, 90% tem essa. Os mais novos não tem. Como fazer a sucessão do cliente? Trazer essa Como clientela. atrair essa nova geração para dentro da padaria. Eu falei isso muito de gerar conexão hoje, né, na palestra. Exatamente isso, porque eu lembro uma vez, acho que foi até o Guilherme Penha numa palestra, ele falou, a gente tem que estar no Instagram. Eu falo assim, tem, não tem. Se você não quiser, tem muitas padarias que não estão no Instagram. Mas o seu cliente mais velho, ele vai continuar indo na sua padaria do bairro, vai continuar consumindo. Mas ir para frente, né? Exatamente. E a perpetuidade disso, as novas gerações. Então, não tem como a gente não estar nas redes sociais. Eu acho que a rede social é o momento que conecta. Hoje eu estou vendo várias marcas e como elas conectam a marca, né? A essência da marca através do Instagram. Então, o que eu vejo que conecta jovem hoje é realmente um produto diferente. A gente vê aqui, por exemplo, a WeCoffee, né? Vários exemplos aqui em São Paulo de marcas que estão conectadas com essa nova geração. Então, se a gente continuar só vendendo pão, leite, a gente não vai conectar com essa geração, isso é fato. Tem que vender, tem que mostrar a experiência, né? Sentir um pouco de sentimento, né? A gente tem que vender Sensação. vender sensação, vender emoção, criar campanhas
especiais, campanhas diferentes, igual, por exemplo, a gente fez agora na padaria Divertidamente. Sim. Então, você tem que pensar em algo diferente. Não é fácil, senão vai né, ficar uma gente? lacuna, não né? É fácil, na né? gente. É difícil. Se a gente não buscar, essa lacuna de clientes vai ter na padaria. A gente tem que estar sempre atento ao movimento, né? Eu lembro que quando lançou o filme da Barbie, que aquele pré-lançamento Sim. foi um negócio, a gente, né, até conversou muito no grupo Foi. e postou o que vocês estão fazendo, daqueles bolinhos, qualquer coisa que era de Barbie, que era rosa, era uma Muito top, sensação. né? Então a gente... Então tem que estar atento em e eu campanhas. fiz na minha padaria porque eu vi outro fazendo, falei, olha, essa é a ideia. Então Eu comecei a colocar e é tão legal quando você vê, Exatamente, nossa, Rita, exatamente. eu fiz porque você me mostrou, né? Exatamente. Agora eu coloquei na minha padaria os risadinhas lá do que tá no cinema. Divertidamente? Divertidamente. Ah, não, os Minions. Não, Minions. Divertidamente. Ah, Divertidamente, eu também O que coloquei vai- na minha. O que vai entrar agora semana que vem pra mim vai ser os E Minions. os Minions. Eu Legal. tô fazendo com os docinhos de leitinho. né? A gente Isso é tem que muito tá, a bacana, gente tem porque aí você porque já busca essa é a a nova criança, geração. a criança que vai levar o pai, eu quero ir naquela isso padaria, porque tem uma campanha diferente. E toda hora que eu faço a troca desses doces, tipo, tem uns 20, eu tiro no final de semana, dou pra criançada, pra eles legal. comer e já faço aquela troca. Legal, Vai na muito legal. reposição. E uma outra coisa que conecta muito com essa nova geração é a questão do propósito, né? Da marca, o propósito da marca. A gente estava conversando ali agora com uma amiga, né? E aí ela estava falando exatamente isso, assim, dessas padarias pequenas, que tenham propósito, por exemplo, de economia circular, de comprar de pequenos negócios, que não agride o meio ambiente. O jovem está muito antenado, ligado a muito isso, antenado a isso, né? A gente tem que se atentar. Eu Então, sei que é um movimento que vem. Você né? continuar poluindo, você continuar... Até a maneira que você trata a sua equipe, Sim. a galera tá de olho, né? A Rita Então, tem horário, isso né? tudo faz uma diferença. Tem horário, né? Tá Rita. tranquilo agora. Vou te fazer então Deixa eu fazer três... uma perguntinha antes que ela Tá vai tranquilo? Eu ia embora. fazer 3 Não, perguntinhas não, a rapidinho. minha pois tá liberada. Vai que ela tem que sair Tá correndo. tranquilo, então vamos até a noite. Mídia social, vale tudo? Hã? Nas mídias sociais, vale tudo? De jeito nenhum. Não. Tem Eu coisa até- que Pra agride pegar cliente? um pouco, né? Eu até comecei falando na minha palestra que eu não sou dessa de ficar de regra, né? Tipo assim, não faça isso, tem que fazer isso. Eu só mostrei, assim, o meu lado, o que eu acredito, o que eu não faria, o que eu não recomendo. É melhor do que a gente falar assim, não faça isso. Então, assim, hoje a gente está vivendo, foi o que eu mostrei lá, a questão, foi mudando muito essa questão do algoritmo e hoje a gente tem que viralizar rápido, E aí foi criando essa coisa das transições, né? Joga água na cara da equipe, né? Todo mundo viu aí do coco para poder chamar atenção. Eu não gosto, eu não faria, né? Então hoje eu mostrei vários exemplos. Eu acho que tem outras formas da gente comunicar e conectar do que... E outra, né? Colocar a equipe no lugar, né? Num lugar ali que não é legal, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e também a gente tem que pensar para que viralizar. Se é uma padaria local, né? Então você vai Verdade. viralizar, às vezes você faz um vídeo ali que dá um boom de visualização, mas você não vai aumentar mas a não vai venda aumentar por a causa venda disso. nenhuma. Basta comunicar e comunicar bem, Comunicar né? bem, mostrar a sua equipe, Sim. mostrar seu propósito. Hoje eu falei muito das histórias, a gente usa poucas histórias. A gente se expõe desnecessário, né? Mas você Acaba pode se sendo- expor de uma forma a criar conexão, por exemplo. Eu dei um exemplo lá e depois da palestra veio um rapaz falar comigo, olha, você falou ali, eu estou reformando minha padaria, eu vou começar a mostrar isso. Falei, mostra seu dia a dia, mostra a sua rotina, o que você faz, mostra bastidores. As pessoas hoje querem isso. Exposição sem conexão não gera resultado. Exatamente. Só expor, sei lá, jogando um chantilly na cabeça, saindo com a melancia na cabeça. Não é isso, né? Mas Isso- nem amarrar uma mortadela no pescoço. Eu acho que isso não é. Eu gosto muito do João Branco, né? Do McDonald's, ele fala bastante isso, né? Não a gente não é gritar mais alto, né? Porque hoje a gente entra na internet, é isso, parece que tá Sim. todo mundo gritando. Sim. Então, a gente fica até com dor de cabeça, tem hora. Eu que fico muito, porque eu tenho que estar pesquisando, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo. Pode usar as trends? Pode, mas de um jeito seu, genuíno, da sua marca, que tem a ver com... E não porque todo mundo está fazendo. Eu acho isso muito perigoso. Primeiro porque a gente atende um público também. Tem que pensar muito no público, né? Então, assim, se eu fizer uma coisa dessa na minha padaria, o Como pessoal que mais idoso, eles não vão aceitar aquilo, não vão nem entender. Então,
Pra quê que você vai Sim, fazer, né? desnecessário. Desnecessário, né? Você tem ali um cliente, é muito mais legal você mostrar como é que você está fazendo uma campanha dos avós. Sim. Então, eu acho que tem que entender muito o tipo de público também. Até a campanha a conexão solidária, é- né? Do pãozinho. A campanha do Pão Solidário, né? Isso conecta muito mais do que você jogar uma água na cara do Você alguém atinge daqui. menos pessoas, mas com a conexão maior e gera muito mais Gera resultado. muito mais resultado, né? Ô, Você Rita. mostrar o dia a dia. A minha pergunta é um pouquinho mais focada em panificação. Você gosta de pãozinho? Gosto. Com Como muito pão. Com manteiga na chapa, sem chapa, com requeijão, saída Eu requeijão como pão. ou com requeijão na entrada? Olha, Eu como pão Olha, puro. depois que ela fala, eu falo. Mas também, lá na bagueteria francesa, é fácil de comer pão puro, né? É. É maravilhosa. A gente foi conhecer, é só de fermentação natural, Em bagueteria Minas é pão francesa. francês? Bagueteria francesa, Em isso. Minas é pão francês que chama? Hã? Em Minas Minas. é pão francês? É pão francês. Normal, pão de sal, né? pão de Pão de sal. sal. Pão de sal. Mas Tem pão mas francês, é pão de Qual, sal. qual que é o produto regional? Tem algum produto específico que só vende em Belo Horizonte de panificação, panificado? Olha, a gente, por exemplo, na Belo Pães, que a gente tem essas quitandas, né? Por exemplo, broa de fubá, então tem quando- saída, pão sovado. A gente tem um pão sovado que é receita do meu avô, então as pessoas ainda curtem bastante, Legal, ainda sai legal. bastante. Ela- Eu ela acho que tem essas quitandas essa mineiras. essa questão é bem legal. A gente fala, aqui tem quitanda. Nós tem estávamos quitanda, a gente- andando em Minas, aí começou. Quitanda, Tem quitanda, tem isso, tem isso. Que é Eu e quitanda? o Fabinho Que virou assim, eu quitanda? falei, Tomate, "Ô, Fabinho, cebola." alface, tomate, Quitanda cebola. pra vocês. Porque Aí- quitanda pra gente é aí muito depois que a gente Aí quando entendeu chegou que eram lá- os doces, né? Docinhos, biscoitinhos caseiros. Isso. É tipo né, o petit boa. four nosso. E também é. Nosso petit four, ele chama de quitanda. E vou falar uma curiosidade também que a Rita não quis falar, mas quando nós estivemos lá em Minas Gerais, tem uma máquina que seu pai trouxe de onde? Da Turas da França. Da França. Que Uma é a fermentadora. fermentadora. Tem a fermentadora e tem a panel trade, né? Também. que Isso, corta então, as baguetes. que corta a massa que é bem hidratada, que é difícil, faz o corte. Corte É certinho maravilhoso. pra- O processo Tem uma curiosidade. Vale a visita. Aqui a maioria das padarias de São Paulo, o segundo produto mais vendido é o pão de queijo. Em Minas Gerais é assim? Bom, é. Mas o pão de queijo de Minas Gerais é melhor. Vocês vão É desculpar. verdade, é verdade. A gente tem que realmente confirmar isso. Caseiro, né? Agora você vai perguntar, eu como pão puro, mas eu gosto de pão, gente, de qualquer jeito. Eu amo realmente pão, por isso que eu queria amar que eu amo pão. Eu amo pão. Mas Eu- tem eu diferença o pão de queijo? Tem diferença. De lá, a receita de lá pro de cá? Lá tem pé de pão de queijo. Lá tem pé de pão de queijo. Agora, o pãozinho que eu experimentei aqui, o tostadinho na chapa com Entrada requeijão. requeijão. Gente, é Nossa, é muito muito bom. A entrada, muito Ó, né? É muito bom. você parou pra notar a pergunta que eu te fiz? O tanto de variação de pão que eu te dei? Sim. E eu Como, chapa, pão com como, manteiga. como o paladar do nosso público tá Ó, mudando? É difícil treinar o pessoal para atender os atendentes, é muito difícil. Quando sábado e domingo, aquele pico do café da manhã, que o atendente vai na mesa, a gente ainda não tem o eletrônico. Aí um pão na chapa, saída requeijão, pão clarinho. Pão na chapa, Tem o pão entrada clarinho, o pão com pão moreno. torradinho. Cara, É muito difícil. atender uma mesa de uma família de 5 pessoas é 5 pães diferentes. Cada um quer de um jeito, é pouca manteiga, é muita manteiga, é um sem miolo, então é um produto que é diferente de ir numa lanchonete e tá lá, você pede aquele, você exclui ou coloca um produto. O pão com manteiga na chapa, ele é difícil de servir. Porque a Verdade. gente criou tanta coisa. Eu já vi gente pedindo assim, ó, eu quero um pão com manteiga, uma metade você faz a entrada Exatamente, requeijão e a outra saída requeijão. Exatamente. Aí fica difícil. Não, mas o cara pede, eu quero entrada, eu quero, você dá pra treinamento da fazer? equipe O segundo dia o cara tá maluco. É. Porque ele tem que servir o mesmo produto 5 vezes diferente. É. E aí o chapeiro lá na hora de pegar esses pedidos. Não, é o que mais Aí, se embola. O meu cara pega e Deus. começa ali a Olha, fazer, não fala Não assim, tem a "Pô, ficha técnica Não, do pão na olha, chapa. é difícil. como muito faz difícil. uma ficha técnica assim? É difícil. Vem 10 pessoas, são Cada 10 uma- variações. Complicado. Mas olha, Mas isso- eu quero a receita, a técnica desse pãozinho aí. A na gente chapa. vai mandar pra você. Você vai amanhã No na Vila requeijão. Grano, você já vai pegar. É. Já. Ó, a melhor coisa que tem é falar de pão, né? Então a gente tem toda essa variação, essas coisas diferentes. Então acho que não tem nenhum produto
que consiga absorver tanta mudança, e né? de unir famílias, né? Verdade, não tem quem não gosta do pão, verdade. desde a criança, né? Do verdade. bebezinho, a Tanto criança é que comendo tem propagandas que precisam incluir o pão ali para mostrar a família A reunida, família né? reunida. Uma margarina vai fazer a propaganda. pão. Eu falo sempre uns isso, a gente não frios. tem que vender o pão, né? Eu falei isso hoje, a Exatamente. gente vende o momento. Momento, né? isso. O momento da refeição, de estar a família unida. Nós já temos um espaço na mesa brasileira. Exatamente. E a gente tem que trabalhar isso bastante, E né? tirar esse E o Álvaro- negócio de pão ser vilão, né? Sim. É um trabalho que a gente É tem que isso fazer que eu ia falar. das instituições, né? A BIP Tem que já tem trabalhar isso, um né? trabalho para fazer isso. Porque o E vilão a gente não é já o vê, eu vejo hoje muitos nutricionistas já mudando, né, isso. Ainda tem os radicais, né? Mas a gente já vê Não, isso. é um trabalho de falar a verdade. É só falar a verdade. Então a gente tem que plantar Exatamente. isso. Só né? falar a verdade. Que é a energia, que é o equilíbrio, Exatamente. né? Que comer um pão com queijo, um pão, né? Um pão com proteína, né? Sim. Que é o melhor alimento, gente. O alimento mais E completo. milenar, né? Voltando a falar, o pão tem 50 gramas. 1 quilo de mercadoria que você põe dentro dele não é o pão que vai fazer. Exatamente. Vai no mercadão, né? Enche de sal de mortadela. Acho que esse pão não me fez bem. É. Então é isso aí, é comer o pão e ser feliz, né? Olha, Rita, a gente quer agradecer, quer fazer o convite o dia que você vir com seu pai para São Paulo, pra gente fazer o Verdade. nosso podcast. Vamos, pode deixar. Que é Com pra as histórias contar a dele. história. Porque ficar- isso vai se perpetuar e a gente precisa disso. Então, o dia que vir para São História Paulo que da- der, dá uma ligadinha, a gente já História marca da lá e a panificação gente brasileira. fica com isso. Então, o Exatamente. convite E está eu- feito. Você convida ele, mostra deixar. para ele o trabalho. Isso E mesmo. eu agradeço, e esse trabalho que vocês estão fazendo é muito, muito interessante, muito bacana. E a gente gosta E de, demais. de documentar É. toda a história da panificação brasileira. Então, assim, parabéns, vocês estão de parabéns. E vai ficar isso aí. Vai. Igual vocês falaram, né, para os netos. Exatamente. pros Não tem mais filhos. videocassete, É. não tem mais fotografia, né? Então, Então, é uma forma é. da gente guardar um material que A fique memória, aí. né? Vocês estão Exatamente. documentando uma Exatamente. memória Porque, muito bacana. E específico para a padaria. É específico a maioria que Não é senta para o aqui- público em geral, é para nós que A somos maioria que senta panificadores. aqui fica emocionado, a gente sente, né? É. Quando lembra dos Começa pais, a contar a história, assim, né? de quando veio, como chegou, das dificuldades, né? Porque hoje a gente vê as padarias hoje com sucesso, né? Pujança, mas uma hora lá atrás foi mais difícil, né? Ainda é, né, É, gente? ainda é. Não é fácil. A gente sabe que é um negócio difícil, que envolve um monte de coisa, né? Olha, É Sacrifica igual a vocês família. falaram, é restaurante. É, exatamente. Hoje tudo. padaria é tudo, né? E a gente sabe que não é fácil. A gente tem problema de mão de obra, a gente tem muito problema, né? Então, são empresas familiares que são humanas e também brigam, têm discordâncias. Sim, com certeza. Então, a gente sabe a dificuldade que é e por isso que eu falo, assim, para ter padaria, tem que ter paixão, assim. Você não tem que pensar só no retorno financeiro. Se você não tiver paixão, você não vai. Não vai, né? Você não aguenta, né? Ah, Vocês legal. sabem Ó, disso. Sim, sim. Manda um beijo pro filho lá, senão ele vai ficar bravo com você. Rafinha, meu amor, te ama, meu filho, meu marido, meu pai, meu irmão que tá lá, minha cunhada também que faz pão, tá lá na bagueteria, meu irmão que, coitado, ele que absorve tudo, né, o mais velho, então Top. ele... Alguém tem que absorve trabalhar, né? tudo, Tem que trabalhar, Eu né? fico só no marketing, né? E é isso aí. e ele manda que um tá abraço no- também para sua diretoria da BIP Sim, Jovem. a BIP Pessoal da BIP Jovem, abraço. Um abraço para todos, obrigada, presidente Paulo, Edu, de ô, novo, Fabinho, pela, Sim, sim. Eu fiz Pela uma coisinha mais oportunidade. cedo. Confiança, né? pela A confiança. Rita que me permita falar aqui agora, eu fiz uma coisinha mais cedo que eu não sei como que ela não me expulsou da sala. O que você Eu gravei fez? um Balta Visita. Ah, Entrei na sala, já entrei fazendo uma baguncinha ali que eles estavam fazendo a reunião ótimo, foi importante. ótimo. Mas Foi legal, ótimo. valeu. Obrigado, Muito Tá, muito Bom Obrigada a obrigado, viu? vocês, obrigada, viu? Valeu, pessoal.